Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio da sexta temporada, a temporada que a gente está dedicando a falar com startups de impactos, startups atreladas ao ESG, eh, porque, vamos lá, acho que eu vou falar até vocês realmente gravar qual é o pilar que a gente acredita dentro do Conversas Rentáveis, que parte da conscientização pública, que é o que a gente faz via o podcast, via o Hub, a parte educacional das videoaulas que a gente está fazendo, e-books. Depois parte de um ponto da política atuante, qual é o papel do Estado nas pautas de ESG para fomentar os negócios. E também a parte de tecnologia, investir em tecnologia, como as empresas, as startups podem auxiliar nesse mercado de sustentabilidade, como é que a gente pode seguir crescendo economicamente e causando menos impacto no meio ambiente. E hoje quem vai conversar com a gente é o Elias, ele é sócio e cofundador ou fundador da ESG Now, ele vai nos contar melhor. E a gente vai conversar o que é ESG Now, falar um pouco do mercado ESG e como é que eles chegaram até aí, como é que eles estão resolvendo o problema das empresas através da ESG Now. Elias, muito bem-vindo. Espero que esse seja o primeiro de vários episódios que a gente possa gravar. E te apresenta aí para a galera. Fala, Wagner. Obrigado aí pelo convite. Para ti, para todo o time do Conversas Sustentáveis. É um prazer aí estar conversando com vocês hoje à tarde. Eu sou o Elias, então sou co-founder aqui e CEO da ESTNOW. A ESTNOW é uma empresa de tecnologia focada em soluções para ESG, sustentabilidade corporativa. E acho que a ideia aí nesse nosso bate-papo é contar um pouco mais sobre como a gente chegou na fundação da ESTNOW e que tipo de valor ela está gerando para as empresas, né? Como a gente pode ajudar na jornada ESG das empresas. Perfeito. Elias, aqui, para quem já é da casa, já sabe como é que funciona. A gente gosta de entender quem é o Elias, como é que ele chegou na parte de sustentabilidade. Eu já sei que tu tem uma trajetória por trás disso, mas quem está ouvindo agora de primeiro, ou até quem é o primeiro, pegou como o primeiro episódio esse para nos conhecer. Então, quem é o Elias e como é que surgiu tudo isso aí? Ah, legal, vamos lá. Eu sou formado em Direito, Wagner. Me formei em Direito em 2008. Logo na sequência, eu concluí um curso de pós-graduação em Direito Ambiental Nacional e Internacional pela URGS e comecei a atuar, então, na área de Direito Ambiental, né? Comecei principalmente voltado para as empresas, ajudando as empresas principalmente na parte de auditorias de conformidade legal ambiental, da parte mais contenciosa, processos mesmo, né? Seja um processo criminal, civil, ambiental. E aí, atuando com as empresas nessa linha, eu comecei a perceber que a verdadeira geração de valor que um profissional da área de ESG, da área ambiental, pode ter para as empresas não está depois que o problema está feito, né? Depois que o problema está causado, a gente tem pouco o que fazer, né? Só remediar ali e tentar diminuir o impacto. Mas eu comecei a entender, então, que onde eu poderia gerar valor era mesmo antes do problema, né? Ou seja, na prevenção, né? Então, a partir dessa concepção, assim, de que contribuiria muito mais para a sociedade, para as organizações, trabalhando preventivamente, eu comecei a idealizar a parte de consultoria em ESG, né, em sustentabilidade corporativa, e não tanto no direito em si. E de 2008, então, eu pulo aqui para 2013, que foi quando nós fundamos a Ecovalor Consultoria em Sustentabilidade, que é uma empresa de consultoria que oferece diversas soluções ambientais, sociais e de governança. Nós começamos lá em 2013, fizemos 10 anos agora em fevereiro, e a Ecovalor nada mais é do que a materialização dessa ideia de oferecer soluções preventivas. E então a gente começou lá atrás com um viés muito de consultoria ambiental mesmo, tradicional, né, oferecendo aqueles serviços básicos de licenciamento ambiental, auditoria de conformidade legal ambiental, gestão de resíduos, né? E gradativamente a Ecovalor
foi percebendo a demanda dos clientes, né? Isso lá no seu segundo, terceiro ano de vida, que essa demanda inicialmente apenas de natureza de riscos legais ambientais, de cumprimento de legislação ambiental, foi mudando para se enquadrar com essa necessidade do mercado de que as empresas se posicionassem do ponto de vista da sustentabilidade, não só ambiental, né, mas aí migrando para o social e também para a governança. E começamos a trazer para a equipe pessoas que têm esse know-how, né, não só ambiental, e começamos a aumentar o nosso portfólio de serviços a ponto de que hoje, né, passados 10 anos aí, a gente tem uma equipe com 25 profissionais na Ecovalor Consultoria em Sustentabilidade. Atendemos as principais demandas aí, inventário de emissões de gás de efeito estufa, relatório de sustentabilidade conforme o padrão GRI, implementação de programas ESG dentro das companhias. Hoje nós estamos em 13 estados brasileiros, mais de 450 empresas atendidas, e uma grande jornada aí já ao lado das empresas nessa caminhada sustentável, né? E já fazendo o link com a startup ESG-Now, que eu acho que é o grande foco nosso aqui, há mais ou menos uns 4 anos, nós começamos a entender que não tinha como fazer gestão ESG dentro das empresas, pelo menos em níveis de maturidade mais elevados, sem colocar a tecnologia no meio, né? Porque, pegando um exemplo aqui de uma multinacional que tem unidades aí em vários países, né? E ela tem que gerenciar milhares de dados ESG, seja dados ambientais, né? Água, resíduos, energia, seja dados sociais, né? Como diversidade nos colaboradores, enfim. E a gente, então, vinha fazendo isso, né, na época analógica ainda, com planilha Excel, né, vinha planilha Excel de uma unidade, outra planilha Excel de outra unidade, tinha que fazer uma consolidação desses dados, tratamento desses dados, e moral da história, a gente entendeu que aquilo ali, a tecnologia poderia fazer a diferença, né. Então, na época, mais ou menos uns 4 anos, a gente foi a mercado entender que tipo de software já estava disponível, e percebemos uma certa lacuna no mercado e uma oportunidade, porque na época a gente tinha alguns softwares muito nichados, né? Ou o cara focava muito em gestão de carbono, ou focava muito em resíduos, mas não tinha nenhum software olhando para essa dor de como fazer esse processo de coleta, tratamento e reporte de dados de forma mais automatizada, menos suscetível a erros. Então, é para isso que nasceu a ISNOW, né? Ela nasceu para solucionar essa dor comum das empresas aí de gestão de dados. Legal. É, e o que vocês, como empresa, como startup, vêm encontrando como desafios nas empresas, da abordagem, como é que, ou até como o mercado está enxergando a ESG Now, o mercado já está comprando essa parte de ESG, está vendo que isso é relevante deles olharem e colocarem nos próprios negócios. Como é que vocês estão entrando no mercado e qual é a percepção que vocês estão vendo? Hoje aqui a gente até comenta, né, que tem dois perfis de clientes, assim. A YesNow, ela acabou de atingir a marca de 100 empresas utilizando o software, né? A gente tem dois perfis de clientes, assim. Tem um perfil que é aquele que está vindo por livre e espontânea pressão de alguém, né? Ou ele vende para alguma grande corporação, né? Vende para, enfim, para uma Boticário da vida, uma Natura e tal, e está fazendo aquilo ali mais porque está sendo obrigado, né? E tem um outro cliente que vem porque a alta gestão percebeu a importância daquilo ali como diferencial competitivo, como possibilidade de realmente um crescimento da empresa, né? Se diferenciar no mercado. E assim, olhando a performance de ambos, né, a gente percebe que esse segundo perfil, né, o perfil consciente, digamos assim, é aquele que acaba tendo um melhor resultado, um melhor uso da plataforma também, porque existe um apoio da alta gestão ali para fazer a coisa realmente acontecer, né? Tá todo mundo engajado para que de fato se aumente o nível de maturidade da empresa, né? Enquanto no outro perfil é muito mais assim, vamos fazer o mínimo necessário para cumprir a demanda do mercado ali, né, especificamente,
Mas tem um fenômeno bem interessante acontecendo também, que nesse primeiro bloco de gente que está vindo mais por pressão, e ao longo do processo, muitas vezes eles começam a entender a importância daquilo ali e às vezes migram para o outro grupo, né? Então, comecei a entender que aquilo ali realmente, trabalhar este assunto está me trazendo vantagens, né? Seja vantagens de economia, em alguma parte do processo que eu redesenhei ele me trouxe economia, seja mitigação de riscos, ou seja mesmo ganhar vantagem, valor reputacional, né, para clientes. Então, eu acho que de um jeito ou de outro as empresas estão começando a acordar para isso, né? Legal. E esse movimento, eu acho que eu vejo como tu, assim, acho que é muito natural. Quem está fazendo ali pela pressão, pela obrigação de ter que comprovar, e tem o pessoal que está realmente imbuído, quer trazer como um diferencial, quer fazer isso acontecer. Quem é hoje o perfil de empresas, para quem está ouvindo, empresários que estejam ouvindo, que cabe na ESG Now? Ela tem uma segmentação ou um porte de empresa que já começa a parar de pé, olhar a plataforma, ou ela é algo bem, como é que eu posso dizer a palavra, mas assim, que abrange todos os setores, abrange todos os portes de empresas e todos os níveis de maturidade, ou a empresa, até isso é importante, às vezes ela tem um porte, mas ela não tem um nível de maturidade ainda, de repente, preparado para isso. Como é que vocês estão olhando essa parte? Como é que funciona? A plataforma em si, ela é passível de utilização independentemente do porte e do segmento, né? Falando um pouco assim da usabilidade dela, ela consegue ter uma utilização melhor para empresas que têm um departamento de sustentabilidade ou ESG com nível de maturidade de médio ou médio para alto, né? Ou seja, que tenha pessoas dentro da organização que consigam que a gente aplique lá uma espécie de onboarding, né? Que é a nossa parte de implantação, digamos assim, que dura ali cerca de 10 horas. E depois daquilo, esse pessoal do departamento de ESG, de sustentabilidade, ou às vezes mesmo saúde, segurança, meio ambiente, mas que tenham pessoas que tenham capacidade de, a partir desse onboarding, tocar sozinhas, né? Micro e pequenas, e até médias que não disponham de uma área de sustentabilidade específica, é importante que elas tenham um consultor junto, né? Um consultor da área junto, porque a plataforma ela realmente é uma ferramenta, assim, ela não vai te dar os caminhos, né? Ela é uma ferramenta para tu automatizar a tua jornada. Ela hoje no estágio dela, ela não vai te dizer quais os indicadores, ela não vai te dar os caminhos, mas ela vai te dar todas as ferramentas para tu tornar o processo mais eficaz, né? Enfim, te dar ferramentas de dashboards para tu fazer análise de dados, né? Fazer coleta de dados. Mas ela não substitui a necessidade do conhecimento especializado de um consultor ou de um profissional de ESG que vai trabalhar dentro de uma empresa, né? Perfeito. Até essa visão que tu traz é muito bom, muito importante às vezes a gente falar, né? Porque às vezes a empresa acha que contratando uma ferramenta ela não precisa fazer mais nada. Até nós ali como Conversas Sustentáveis, a gente diz isso. O nosso papel, assim, um dos pilares ali é trabalho, a parte de educação, mas a gente não substitui o consultor ou o cara que vai estar ali na empresa. A gente está ali para ser uma ferramenta de auxílio, de apoio, seja para a parte dos colaboradores para ajudar no aculturamento da empresa, para ajudar os decisores em alguma estratégia, mas a gente não faz esse perfil para que, às vezes, o consumidor ou a empresa que contrate acaba, às vezes, se frustrando, pensando que um papel mas eu contratei isso e não funciona. Não funciona porque tu não tem alguém direcionado para olhar esse pilar. Então, importante salientar isso. E o que vocês enxergam no mercado de ESG, essa agenda nesse ano agora, a gente já está no segundo semestre, mas, e nos próximos anos, quais são as oportunidades, quais são os principais desafios que vocês também acham que vai existir? Eu vejo que essa mudança vai se tornar cada vez mais rápido, seja por medidas de leis que vão exigir, ou propriamente instituições de crédito que vão mudar a forma
de trazer essa parte do financeiro, próprios investidores, o colaborador pressionando. Como é que vocês enxergam o ESG daqui para frente e como a ESG Now vai se encaixar nesse mercado? Ah, perfeito, Wagner. Cara, eu acho que nós, eu aqui, você também, todo mundo que trabalha com sustentabilidade, ESG, é muito privilegiado porque a gente, na verdade, somos aí os promotores, né? Somos peças essenciais de algo talvez muito semelhante ao que aconteceu ali com a internet, né? Então, assim, uma nova onda de revolução industrial depois da era da internet e tal. Eu acho que a gente realmente está vivendo a era da sustentabilidade, né? A era onde as empresas, as organizações de uma forma geral, não só empresas, né, mas governos, empresas, as pessoas, está todo mundo num processo de transformação aí, de se redesenhar, né, transformar processos, transformar produtos. E acho que a gente está somos agentes aí de catalisação desse movimento, né? Então acho que e aí nesse horizonte assim as oportunidades são múltiplas, né? Mas eu sempre, quando penso nisso, eu destaco duas ou três, assim, né? Uma, acho que a questão do carbono, né? Da economia de baixo carbono. Acho que a gente vai ter muita coisa a curto prazo acontecendo relacionado a isso, né? Acho que a gente vai ter o mercado regulado de carbono no Brasil a curtíssimo prazo, e as empresas vão ter que se adequar, né, a essas normas. Então, quem sai na frente, quem já estiver treinando, né, pilotando, fazendo seus inventários, entendendo como compensar, como reduzir. Acho que carbono é a número um. A número dois seria a questão do olhar para a cadeia de valor, né? Como eu posso cooperar com os meus fornecedores, com os meus terceirizados, também às vezes não olhando só para a cadeia upstream, mas também downstream na linha de quem tem, né, franquias, quem tem lojas, quem tem agências, enfim. Como eu posso olhar além dos meus muros para promover transformação ambiental, social? Acho que esse talvez seja um segundo ponto, assim, que eu acho que é uma grande oportunidade também, né? Gestão da cadeia de valor, carbono, e tem muita coisa que cabe aí, né? Mas talvez essas duas sejam as que para mim assim são os principais desafios, né? Perfeito. Eu concordo com o que tu falou. Eu vejo que eu sou oriundo do setor de energia e quando eu comecei também com energia solar lá no Brasil, quando ninguém falava disso, eu comentava, cara, isso aí vai virar um baita mercado. Gente que nem sabe sobre isso vai trabalhar com isso nos próximos anos. E dito e feito, assim, muita gente que nem ideia, ou muita gente que até desacreditava do setor começou a trabalhar com isso. E a mesma coisa eu vejo isso na parte de sustentabilidade, porque todas as empresas vão precisar ter a sua parte de sustentabilidade, ter uma estratégia, e então tem um grande mercado a ser explorado. Vejo um mercado a ser explorado tanto Brasil quanto aqui na América Latina. A gente tem bastante oportunidade. Conversando já que a gente está nessa pauta, qual dica que tu daria ou que tu vê assim para quem quer tá ouvindo falar, bah, então eu vou montar uma startup, vou entrar nessa parte de sustentabilidade e ESG, porque é um mercado que está florescendo. Eu acabo às vezes também encontrando algumas pessoas e eu sempre digo, né, todo mercado, por mais que tu esteja no timing, que eu vejo que essa questão de sustentabilidade é o time, tem uma coisa muito boa, embora seja time, todos os mercados vão ter os seus desafios. Todos os mercados têm empresas quebrando e empresas tendo sucesso. Isso é inegável. O que tu pode dizer para quem está ouvindo e pensa assim, bah, quero entrar no setor, quero começar a trabalhar com sustentabilidade? O que tu guiaria assim como passos básicos que todo mundo precisa fazer para poder ter um êxito, seja até sendo um profissional da área ou empreendendo na área? Beleza. Olhando pelo primeiro lado ali de profissionais na área, a gente já percebe uma carência muito grande de profissionais, né, bons profissionais nessa área. A gente mesmo aqui está com
cerca aí de 3 vagas abertas, assim, com bastante dificuldade de encontrar profissionais que tenham um fit com o que a gente espera, né? Então, acho que realmente acho que é o momento de buscar boas qualificações, né? Acho que esse é um ponto também, né? Tem muita oferta também de cursos e qualificações na área, mas a gente tem que filtrar bem, eu acho, entender o que realmente gera valor, o que é bem construído e o que não é. Mas existe muito espaço, assim como, né, acho que a gente tem muito volume de procura, muitas vagas abertas para a área de ESG. E acho que quem fizer uma movimentação de carreira consistente, né, buscando cursos, enfim, e boas experiências, aí vai encontrar espaço, né? Acho que a gente está só no começo desse movimento, assim, está muito longe de chegar numa bolha, talvez como a tecnologia chegou, né? A gente está lá no começo da jornada aí, né? E para empreendedorismo, assim, cara, eu penso muito na questão da dor, assim, né? De talvez bater na porta das empresas e entender quais são as dores das empresas e quantas a latência dessas dores também, né? Isso é uma dor relevante para ti, não é? E, e o quão comum é aquela dor num determinado universo, né? Seja um universo empresarial, enfim, de algum nicho de empresas. E aí, cara, talvez hoje a parte de ESG seja onde a gente vai encontrar mais dores, né? Nas empresas. E aí eu acho que é muito essa questão de também não querer criar algo que tu acha, que tu, né, sozinho pensa que é algo que tem que ser resolvido, um problema assim, ouvir as empresas mesmo, né? Ir a campo fazer validação, teste, né? Entender. E aí, cara, tem N situações, né? N situações de economia circular, tem muita gente procurando o que fazer com o seu resíduo pós-consumo, tem muita gente procurando como automatizar processos, diminuir processos de desperdício, né, de matérias-primas e insumos, enfim, né, eu vejo um campo gigantesco e eu gosto de olhar muito para essa área, até que é uma área que eu vivencio muito, a área industrial, né, tem, tem muita demanda por soluções de inovação, de produtos e processos ali, melhorias de processos e produtos industriais, que eu acho que é uma gama gigantesca aí para explorar em termos de dores, né? De novos negócios que poderiam surgir a partir disso, assim. Perfeito. Vou te botar numa rascada, sei que a resposta vai ser difícil, mas o que que tu acha que falta para no Brasil a gente atingir um nível de maturidade para debater ESG, como se já acontece na Europa, né? Se a gente for pegar, pô, Dinamarca, Holanda, Alemanha, é um nível de conversa diferente. Eu sempre quando tenho oportunidade eu brinco com isso, né? A gente viu o quanto ainda a gente precisa evoluir nesse estágio, nessas pautas, porque aqui a gente ainda precisa dizer que é importante olhar para a sustentabilidade, agenda ESG. O que que tu vê? Por que que a gente está nessa disparidade? Embora na parte ambiental a gente esteja bastante evoluído em vários aspectos, mas sustentabilidade não corresponde somente isso. E como é que tu está vendo essa questão e o quanto a gente pode colaborar para que isso aconteça no Brasil? Cara, os dois principais pontos, assim, que eu destaco, o primeiro é a regulamentação, né? Eu acho que esses países que tu citaste, todos eles estão ou inseridos num contexto de União Europeia, né? Ou algum outro mercado regulatório mais maduro. E queira ou não, a gente ainda, né, é movido muito pelo risco o risco da infração, o risco de sofrer alguma penalização, né, e o que dói no bolso, né. E eu acho que a gente ainda carece muito de regulamentação, o que eles já têm um nível, né, avançadíssimo lá de regulamentações, seja sobre carbono, seja sobre greenwashing, enfim, né, toda hora surgindo novas normativas da União Europeia olhando para esses temas, né? Coisas que a gente não tem aqui, né? E a gente fica explorando como boa prática, assim, como algo voluntário, né? Então, acho que esse para mim é o ponto um.
E sabe, tendo a oportunidade de viajar ao Brasil, assim, agora e conhecer estados diferentes, realidades diferentes, a gente percebe isso até mesmo dentro do Brasil, sabe? Às vezes tu vai para um estado onde o Ministério Público não pega tão pesado quanto o nosso aqui no Rio Grande do Sul, né? Tu percebe já que as empresas já estão talvez 5, 10 anos atrás em termos de nível de maturidade, porque elas não estão sentindo ali, né, o bafo do promotor na nuca, digamos assim. Exatamente. E então é bem interessante o quanto essa questão regulatória de fiscalização influencia, né? E o ponto dois, cara, que eu acho que aí o Conversas Sustentáveis entra com tudo também, a parte de educação, né, cara? Conscientização, educação, e aí eu acho que vale tanto para o público, né, de quanto que os órgãos públicos, seja desde a escola, né, ou indo para as empresas, a capacitação corporativa, né, das pessoas. Acho que a gente tem que trabalhar ostensivamente em capacitação das pessoas, independente do grau hierárquico, né, se é lá da parte de produção até né, executivos, enfim. Acho que regulamentação e educação, conscientização É, são a chave, né? perfeito. Sabe que esse pilar da educação, eu acabo vendo algumas coisas, pessoas falam, a gente precisa tratar isso como referência. Importante. Aí eu fui conversar também com uma grande empresa do estado, tudo mais. E aí eles, não, porque a gente tem aqui uma grade, né, na nossa universidade só sobre sustentabilidade. Massa. E aí, como é que funciona lá para fazer? Tem as horas de cursos, né, e estratégias que são importantes, né, para os nossos líderes, nossos executivos. E, e aqui, então, assim, e aí daí pedi para ver, né? Mas sustentabilidade não tem nenhum nível de importância, assim, ele está no último para as empresas fazerem. Daí eu disse, né? Mas se vocês consideram algo de extrema importância a sustentabilidade, por que não é pedido, não está com um grau assim, importante as pessoas saberem ter que fazer? Porque como é que funciona? Daí os que estão lá, eles têm que comprovar que eles estão fazendo, né? Então eles têm lá as metas, um acompanhamento. E sustentabilidade não. Daí eu falei, não faz sentido, então qual é o nível de engajamento? Tu ter só para dizer que tu tem, depois fazer um marketing que tem, não funciona de nada. E eu acho que esse é um desafio que a gente vai tentar dentro do Conversa Sustentável, é justamente isso, essa prioridade, né, ser algo tão importante quanto tu aprender sobre alguma estratégia que vai aumentar a sua venda, né? Até agregar como é que pode aumentar a venda através disso, né? Sim, sim. Ah, perfeito, cara. Acho que é bem por aí. E essa mesma lógica é bem isso, né, cara? Às vezes, fazendo um paralelo com a questão de gestão de fornecedores também, né? A gente às vezes percebe, vai avaliar um fornecedor X lá, e aí tem lá o critério qualidade vale tantos pontos, velocidade de entrega, né? Ou respeito de prazo de entrega é tantos pontos. Sustentabilidade. É só subjetivo, lá é só para ver se tu faz alguma coisa, nem pontua, sabe? Então é realmente, acho que ainda, né, tem alguns degraus aí para a gente subir, né, muitos degraus, Uhum. na verdade. Show. Tia, a gente está chegando ao fim, acho que foi bem interessante a gente bater esse papo, conhecer um pouco da IS Now, trazer para o nosso público o que está acontecendo no meio das startups, como é que as startups estão se movimentando. Quero que tu deixe tuas considerações finais, como é que o pessoal te acha. Quem quiser conversar com o pessoal da IS Now, até ia esquecer, agora a gente tem uma parceria com a IS Now, então tem o cupom de desconto do Conversas Sustentáveis para quem quiser contratar, bater um papo aí, um desconto legal para começar a implementar dentro da sua empresa, para você que é empresário, para você que é um gestor de time e queira trazer essa solução para sua empresa, pode conversar com a gente aí que tem na descrição acho que a gente consegue colocar um cupom lá, botar o Elias para trabalhar para a gente poder conseguir beneficiar. Acho que as empresas precisam ter essa maturidade, ter bons parceiros e acredito que
com a ESG Now e com a expertise que já vem através da Ecovalor, tem muito a agregar para os negócios. Então, Elias, muito obrigado pelo teu tempo, por esse bate-papo. E considerações finais é contigo. Como te acha? Como acham o ESG Now? Está aberto o microfone. Não, perfeito, Wagner. Acho que talvez o caminho mais fácil de nos achar é pelo site ali, né? www.esgnow.co.co, né? Rapidamente, né? Falando quem a gente pode ajudar, assim, a gente pode, se você hoje na sua empresa está fazendo gestão de dados ESG, né? De indicadores ESG, acompanhando as suas metas, seus objetivos, por meio de planilhas Excel, ou mesmo se você está sujeito a auditorias, né, participando de processos de certificação, de diagnóstico de nível de maturidade, a gente oferece uma série de soluções de tecnologia, saúde. A gente oferece uma plataforma que reúne as principais ferramentas necessárias para fazer a gestão ESG da empresa, né? Então, a gente tem como propósito aí digitalizar a jornada das empresas, né? Eliminar esse monte de planilha de Excel, concentrar tudo num ambiente digital único, simples. É uma plataforma que ela por planos de assinatura, então não se paga um valor mensal, ela é bastante acessível, né? E o nosso objetivo realmente é ajudar as empresas a digitalizar e impulsionar aí a sua jornada ESG, né? Então a gente fica à disposição para ajudar todo mundo que quiser bater um papo. Show de bola, pessoal. Quem ficou aqui com a gente até o final, sabe, pode nos encontrar no Insta, como @Conversas Sustentáveis, LinkedIn, Conversas Sustentáveis, YouTube, Conversas Sustentáveis, é para ninguém se perder, é tudo igual. E no site é conversassustentáveis.co, é que nem o do ESG Now, CO no final. Tá bueno? Muito obrigado. Elias, ótimo final de semana para ti, meu querido. Valeu, igualmente. Um grande abraço.